Câmara aprova regime de urgência para a tramitação de projeto de limitação de juros do cartão e do Desenrola Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. Com a aprovação de urgência, a proposta pode ser votada pelo plenário sem passar pela análise das comissões. Além dos juros, foi incluída no projeto de lei 2685 de 2022 a medida provisória 1176 de 2023, que cria o Desenrola Brasil, programa do governo federal de renegociações de dívidas. O relator do projeto, deputado Alencar Santana, propõe que o Conselho Monetário Nacional defina em 90 dias o teto para os juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida. Segundo o parecer preliminar, o limite para juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegaram a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano. O projeto prevê ainda a portabilidade da dívida do cartão de crédito parcelado. A ideia é estimular a concorrência do mercado para que o consumidor tenha a opção de buscar juros menores e quitar a dívida. Essa medida também precisa de regulamentação do Conselho Monetário Nacional. As informações são da Agência Brasil. O Desenrola foi colocado no bojo dessa discussão. Eu, tecnicamente, não entendi por quê. Ou talvez seja o interesse de aprovar de afogadilho algo que tem que passar pelo crivo das comissões e não pode perder tempo. Eu acho que a gente, antes de ter a medida provisória, volta a falar, Fernando Henrique Cardoso era criticado por governar sob MP. De lá para cá, nenhum outro governo governou sem MP. É MP para todo lado. É MP para isso, MP para aquilo, e aí pressa na hora de votar. Bom, cartão de crédito e juros, pelo amor de Deus. O que justifica do universo um juro tão alto? Um juro tão alto, não, tanto no rotativo quanto no parcelado. É um absurdo. É um absurdo. Não dá para mensurar, não dá para dizer quando e de que forma, qual o custo, por que dessa forma. Você dá crédito desenfreado, as pessoas acabam se endividando por não operar o crédito, ou muitas vezes se operam o crédito de forma correta, mas ficam desempregadas, ficam devendo, vem empurrando a dívida, quase 500% ao ano. E agora está lá para ser discutido e colocar um teto nisso. Põe a Selic de teto, pronto, acabou. César. Bom, Márcio, ao passo que eu penso que é um absurdo, de fato, quase 500% de juros, 5 vezes o valor da dívida, a gente está falando, ao ano. Eu entendo também que, assim, é claro que muito disso, ou talvez quase a totalidade da culpa disso seja do governo por não dar acesso à educação financeira, mas isso desde dos anos iniciais aí da educação. Porque a gente precisa ter uma educação financeira. Não é possível que um camarada que não tenha a condição de pagar a fatura do cartão de crédito dele integralmente continue criando dívida. Porque, poxa, Márcio, você tem uma conta ali de R$200 para pagar de cartão de crédito. Você não consegue. Você vai lá, você paga quanto? 15%? Deve ser o mínimo de um cartão de crédito. Você vai pagar, só para arredondar, para a conta ficar mais alta, a tua conta é R$100, você paga 10%, você paga R$10, você ficou com 90 para trás. Esses 90 sofrem um juro já de 500%. Exatamente, aí você vai ter, já tem um juro absurdo ao mês, só que é juros sobre juros. Então, quer dizer, primeiro, isso que a gente precisa deixar muito claro, que é muito raro você chegar em algum lugar do mundo e fazer um parcelamento no crédito. Porque qualquer lugar que você vai fora do Brasil
fazer uma compra a crédito é à vista. Não tem parcelamento. O Brasil, ele dá a oportunidade, como você falou, ele dá a facilidade, só que sem controle e sem consciência. Ah, toma aí, é o crédito desenfreado. Vai usando. E aí na hora que estoura a bomba, você fica aí com um juros de 500% ao ano para cobrar. Camarada não teve condição de pagar a dívida original, que não tinha juros. Porque quando ele criou a dívida, ele não tinha juros para pagar. Ele só tinha o valor de fato gasto. Como é que ele vai pagar 500%, 5 vezes a dívida? Se ele já parcelou para poder comprar? Exatamente. Ele já foi feito um parcelamento para comprar. Aí como é que em cima daquilo ele vai ter 500%? Ele não vai ter condição de pagar. É uma dívida impagável. Aí, de fato, eu acho que o assunto é mais complexo do que simplesmente travar um X de juro. É muito mais complexo do que isso, porque aí que tá. A gente tem que dar crédito a quem tem condição de pagar. Olha, claro que a gente tem eventualidades, um acidente, um problema familiar, um problema de saúde, o desemprego. E aí, para isso, a gente precisa prever alternativas. Agora, não dá também pra gente sair gastando feito um maluco e assim, só culpar os juros. Os juros, assim, não tô aqui defendendo, está errado, isso não existe. Não existe juro no mundo que chegue perto disso que a gente cobra no rotativo, por exemplo, do cartão de crédito. Um absurdo. O Brasil é um absurdo. É recorde. O próprio parcelado já é absurdamente caro. Que a gente está falando de 200% praticamente. Então não existe nada no mundo que se compare isso. Está errado, isso é um absurdo, isso realmente é uma faca no pescoço de qualquer um. Agora, também não está certo fazer uma dívida alucinante já parcelando. Se você já parcela, que você não tem condição financeira de pagar à vista, então se você já parcela, você tem que ter consciência também de que você tem um compromisso. Então, Márcio, eu acho que é muito mais complexo do que simplesmente travar os juros, mas precisa ser assim, esse juro manter do jeito que ele está, não tem jeito. Só que você precisa fazer uma reformulação geral nisso, e não só nos juros, ou não só cortar o crédito. Eu vou chamar a atenção, César, para uma tomada minha, tá? Eu não sou formado em economia, não tenho essa... Mas a gente, de tanto acompanhar as matérias, de tanto ver, você acaba se apropriando de algumas coisas. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu considero, poder de compra é um, poder de endividamento é outro. Mas as duas coisas, não, meu ver, não são as mesmas coisas. Porque antigamente você tinha o preço à vista em 3 vezes sem juros, ou o preço parcelado em 3 vezes sem juros, ou à vista com 30% de desconto. Você lembra disso, Sérgio? Você tinha essa época, você chegava lá na loja, eu vou pagar à vista. Não, então você tem um desconto. Não, eu vou pagar parcelado em 3 vezes, não tem juros, de 2 vezes. E as pessoas buscavam comprar. Pô, mas a gente precisa que o brasileiro compre mais. Tá, aí você me dá uma condição de endividamento para ele. Aí ele pega um cartão de crédito e vai às compras. Ele vai suprir a necessidade da sua casa, com eletrodomésticos, com isso, com aquilo. Ele vai sair para comer. Virou ali um amigo, meu amigo cartão de crédito. Ok. Tem família que tem 7, 8. Então, isso é como bem o César falou, isso é uma parte do problema. Que o maior problema se chama poder de compra real, que não existe. Existe poder de endividamento. O poder de compra real não existe. Você consegue juntar o seu salário durante um ano e comprar um carro zero? Não. Você consegue juntar o seu salário, pegar o salário de um mês e ir lá e comprar uma televisão nova? Não. Você consegue ir no supermercado e fazer as compras que você quer? Mas se eu consigo. Pois é, que tem gente que não consegue, tem que chegar lá e parcelar em 2, 3 vezes. É isso aí. E aí, como é que... Só que você vai comer, no mês seguinte você vai ter que comer de novo, vai ter que comprar de novo. Você vai ter que parcelar de novo. Então você não pagou nem a primeira, você já está fazendo mais um parcelamento. E aí você vai no supermercado, você vai comprar eletrodoméstico, você vai...
tentar sobreviver onde tem o crédito do cartão. Então você não tem um poder de compra, você tem um poder de endividamento. São coisas, ao meu ver, totalmente diferentes. A capacidade do brasileiro de comprar, ela está abaixo do que deveria ser. E não estou falando que é problema desse atual do governo. É problema de 40 anos de governo. É recorrente. Problema de 40 anos de governo. Que precisa ser resolvido. Poder de comprar. Incrível. Márcio, incrível. Esse teu comentário é incrível pelo seguinte, porque eu tenho uma opinião muito parecida, e eu dou esse exemplo quando a gente fala especialmente o presidente Lula, ele sempre usou muito isso nas suas falas, de que ele deu condição do pobre viajar ao exterior, do pobre viajar de avião. E na verdade, eu uso exatamente, não é que ele deu condição das pessoas comprarem, terem condição de pagarem sua viagem. Foi dada uma condição das pessoas parcelarem uma viagem. E infelizmente a falta de consciência fez que muitas delas hoje não consigam mais sequer ter um cartão de crédito. Porque elas parcelaram uma viagem que elas não poderiam fazer. Só que foi lhes dado crédito, foi lhes dado parcelamento para isso. Elas não conseguiram pagar o parcelamento e hoje elas não conseguem ter um nome sem dívida a ponto de conseguir crédito em qualquer outro lugar. Isso aconteceu com carros. Quantas famílias aí compraram seus carros, fizeram financiamento aí em 360 meses, 180 meses e no quinto, sexto, 10º mês no máximo, o banco estava indo lá fazer o resgate do veículo porque a dívida não foi paga. Não foi paga. Entendeu? Então, Márcio, eu concordo. Assim, a gente tem que dar condição de que as pessoas criem um poder de compra, elas possam comprar, elas tenham condição de comprar. E não apenas condição de parcelar as suas compras. Porque o parcelamento gera uma dívida. Se você não tem a condição real de compra, não adianta você parcelar, porque você não vai conseguir pagar o parcelamento, o endividamento que você fez. É como você falou, tem gente que não consegue fazer a compra do mês e ela parcela. Só que a compra do mês é todo mês. Então se eu parcelo esse mês, amanhã eu vou comprar, eu estou pagando a primeira parcela da compra do mês passado. E já estou fazendo parcela. No mês seguinte, eu estou pagando a primeira parcela do segundo parcelamento e a segunda do primeiro. Vai chegar uma hora que eu não tenho uma condição de pagar nenhum. Não pago uma compra. Porque no terceiro mês, é como se você estivesse fazendo a compra à vista. Se eu não tenho condição de fazer a compra à vista, eu já parcelo, como é que eu vou pagar aquele endividamento de 3 meses? Não vai pagar. E aí vira bola de neve. Ou você paga o cartão ou você deixa um monte de coisa para fazer. E aí é ruim para todo mundo, Márcio, porque o cidadão não consegue pagar, a empresa não consegue receber. Eu vou dar um exemplo, você falou dessa questão que você falou do poder de compra. Se você pegar $4.000 e for viajar para o exterior, você vai passar apertado, né? Você fala, $4.000 eu vou passar meio apertado. Tudo. Primeiro que você juntar $4.000 para poder viajar, já é um aperto. Se o americano vem para o Brasil com $4.000, ele vai passar bem, ele não vai passar aperto. Ele vai ter aí em torno de R$24.000 para gastar no fim de semana, 2, 3 dias, uma semana. E ele gasta isso aqui, vai jantar, gasta R$2.000 por dia, eu passo 10 dias lá e volto para casa. Esse é o poder da moeda. É isso aí. Esse é o poder da moeda. Se você pegar 20 e poucos mil reais, comprar dólares, for viajar, você vai passar apertado. O cara com $4.000 vem pra cá, ele não passa apertado. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que hoje o brasileiro viajar para a Argentina. Perfeito. Vai se dar super bem, vai comer em restaurantes belíssimos e vai pagar aí o preço de fast food. Considerado com o Brasil. Considerado com o Brasil. Então, se o argentino vier para o Brasil, ele tá lascado.